entendido sobre os aspectos biológicos e epidemiológicos relacionados à dirofilariose canina, discutiremos agora aspectos inerentes à fisiopatologia, sinais e sintomas clínicos, diagnóstico e tratamento desta afecção. E antes, de iniciarmos a discussão sobre os aspectos fisiopatológicos da dirofilariose canina, inicio falando: quem vê cara não vê coração. Esta frase, esta afirmação sumariza, muito bem o contexto clínico da infecção, uma vez que a maioria dos cães portadores apresentam-se assintomáticos, desenvolvendo aí infecções subclínicas, como é o caso do Vasquinho, esse simpático cão SRD. Então, o Vasquinho, na ocasião, veio a óbito, não em consequência da infecção, porém, ao realizar a necrópsia do paciente, constatou-se uma grande carga parasitária, estabelecida por Dirofilaria initis ao nível de artéria pulmonar e átrio e ventrículo direito. E clinicamente o paciente mostrou-se saudável, assintomático. Assim, para o desenvolvimento da doença clínica, vários são os fatores predisponentes. Dentre eles, a carga parasitária, o tempo de infecção e o status imunológico do hospedeiro. De forma geral, a dirofilariose clínica decorre de infecções maciças crônicas. Como consequência, então, da presença do enovelado parasitário ao nível de câmaras cardíacas e artéria pulmonar, verifica aí a indução de processos inflamatórios graves, caracterizando quadros de endocardite, de válvulas cardíacas e de endoarterite pulmonar. Como consequência do quadro de endocardite, verifica, a ocorrência, a evolução para quadros de degeneração celular, aqui caracterizados por um quadro de endocardiose, que evoluirá para uma insuficiência cardíaca congestiva direita. Já o quadro de endoarterite favorecerá o desenvolvimento de trombos
e, por conseguinte, de êmbolos, contribuindo aqui para o desenvolvimento de embolia pulmonar, repercutindo então em uma insuficiência pulmonar. Dependendo da carga parasitária, né? Esse emaranhado de parasitos poderá estabelecer no lúmen, né, da veia cava posterior, comprometendo aí o fluxo sanguíneo, caracterizando uma síndrome aguda e às vezes fatal, conhecida como síndrome da veia cava. Clinicamente, esta síndrome repercutirá em hemólise, hemoglobinúria, bilirrubinemia e icterícia, além de dispneia, anorexia e colapso. Na tentativa de compensar a insuficiência cardíaca inicial, observa-se uma hipertrofia ventricular direita, o qual é acompanhado por algumas desordens clínicas, principalmente no desenvolvimento de edema e ascite. Nesse estágio em particular, o cão apresenta-se inquieto e fraco. Em relação aos gatos, a ocorrência da insuficiência cardíaca direita e da síndrome da veia cava são menos comuns. E com mais frequência, verifica aí a ocorrência de uma pneumonia pulmonar difusa, em decorrência que a presença dos parasitos nas artérias pulmonares distais. Verifica também em alguns relatos ocorrências de glomerulonefrites favorecidas a partir da deposição de complexos imunes. A insuficiência cardíaca e pulmonar, em decorrência aí a embolia pulmonar, favorecerá o desenvolvimento de alguns sinais clínicos, principalmente tosse seca e improdutiva, cansaço, mesmo em repouso. Então, o animal demonstra uma dispneia acentuada, né? Uma grande dificuldade de respiração. Cansaço, mesmo em repouso. Intolerância ao exercício. Na auscultação, verifica a ocorrência de ruídos pulmonares anormais. Arritmias cardíacas poderão ser também demonstradas. Em decorrência do processo de insuficiência cardíaca congestiva, quadros de ascite e edemas generalizados poderão ser ainda relatados.
A ascite é uma alteração patológica caracterizada pela presença de líquidos na cavidade peritoneal. Já a síndrome da veia cava, estabelecida por girofilária, culminará com o desenvolvimento de hemoglobinemia, favorecendo aqui a ocorrência de hemoglobinúria, além de anemia e icterícia, tá? Segundo autores, uma vez estabelecida esta condição clínica, o prognóstico do paciente ele é desfavorável, tá? E se não intervida de forma emergencial, no caso aqui cirúrgica, o paciente morrerá em torno de 2 a 3 dias após o estabelecimento desta condição clínica. Então, tosse crônica com hemoptise, no caso aqui sangue, é bastante comum entre portadores sintomáticos. Dispneia, que é uma dificuldade respiratória em decorrência da insuficiência cardiorrespiratória. Perda de peso, favorecida aqui pela anorexia estabelecida, evoluindo para uma caquexia, letargia e apatia, cansaço mesmo durante repouso, intolerância ao exercício físico, cianose bastante comum em decorrência ao quadro de insuficiência cardíaca direita, então comprometendo aqui a taxa de perfusão e oxigenação tecidual. Edemas generalizados, além de ascite. E quando ocorrer, faz necessário uma abdominocentese a fim de drenar esse derrame ocasionado pela infecção. Isso dá um certo conforto cardiorrespiratório ao paciente, favorecendo com isto a melhora clínica do mesmo. O diagnóstico da infecção poderá ser estabelecido através da interpretação dos sinais e sintomas clínicos. Porém, quando presentes, estas alterações apresentam-se inespecíficas, o que dá o diagnóstico clínico caráter especulativo. O diagnóstico conclusivo só é alcançado através da realização de métodos laboratoriais, diretos ou indiretos. Dentre os métodos diretos, destacamos aqui o método parasitológico, que visa a identificação de microfilárias em amostras sanguíneas positivas.
Para a realização da técnica parasitológica, preconiza um método da gota espessa, bastante similar ao método do esfregaço sanguíneo. Porém, como a gota espessa utiliza uma quantidade de amostra de sangue maior, apresenta maior sensibilidade em relação à técnica do esfregaço sanguíneo. Então aqui nós temos os perfis das técnicas, tá? A gota espessa, preconizada para o diagnóstico da dirofilariose, e o esfregaço sanguíneo. A amostra sanguínea utilizada para execução do método deverá ser obtida a partir da circulação periférica, ponta de orelha, de manhãzinha ou ao entardecer. É nesse período onde a microfilaremia aumenta, aumentando então com isto a sensibilidade da técnica. Após coloração pelo método panótico, é possível observar em amostras positivas a presença do parasito na forma de microfilárias. Além da gota espessa, temos ainda a técnica de Knott, que é uma técnica parasitológica de concentração de microfilárias, aumentando com isto a sensibilidade do método em diagnóstico, tá? Para a técnica também é utilizada a amostra de sangue periférico, onde será possível, em amostras positivas, verificar a presença de microfilárias circulantes. Temos ainda como alternativa em diagnóstico os métodos sorológicos, tá? Que fundamentam aí na identificação de antígenos ou anticorpos reativos do plasma sanguíneo. Dentre os métodos sorológicos, destacamos aqui o teste rápido, tá? O SNAP Test 4DX, que é baseado aqui na reação imunoenzimática de ELISA. Esse teste tem como princípio a identificação de antígenos do parasito, no caso de Dirofilaria imitis. Esse mesmo teste aqui, rápido, é utilizado também para o diagnóstico de Ehrlichia, Anaplasma e Borrelia, por identificar anticorpos reativos e específicos contra estes parasitos. Além do SNAP teste, nós temos o teste de imunocromatografia, que é baseado aqui a partir da técnica de imunoprecipitação. Então, a presença da linha na amostra teste se forma mediante a precipitação do complexo antígeno-anticorpo, tá? Então, é uma outra forma
de diagnóstico sorológico para dirofilariose. Tratamento. Então, existem aí princípios ativos com ação adulticida e com ação larvicida ou microfilaricida, tá? Dentre os fármacos com ação adultocida, destaca-se a tiacetarzamida, administrada seguindo esta posologia: 2,2 miligramas quilo, 2 vezes ao dia, durante 2 dias, por via intravenosa. Então, deverá ser realizada em um ambiente hospitalar ou clínica por um médico veterinário capacitado. Recomenda-se aqui a alternância dos acessos venosos para a administração do fármaco a fim de evitar flebites, que é a inflamação do endotélio vascular. A droga em questão sabidamente demonstra efeito hepato e nefrotóxico. Então, desta forma, é contraindicada em pacientes hepatopatas ou nefropatas. Uma outra opção em tratamento adultocida é a administração da ditiazina numa concentração de 7 a 10 miligramas quilo, 1 vez ao dia, durante 7 a 10 dias, por via intravenosa. Após o tratamento, é recomendado a realização de um novo teste para verificar se houve diminuição da microfilaremia. Bom, ainda em relação à tiacetarzamida, a administração errônea deste fármaco ao nível de tecido subcutâneo poderá levar o desenvolvimento de necrose perivascular e epidérmica. Temos ainda classes de lactonas macrocíclicas, como a ivermectina, administrada na concentração de 0,05 miligrama quilo em dose única, também por uma via intravenosa, tá? Levando aqui em consideração que a prescrição da ivermectina ela é contraindicada para cães de raças dólicocefálicas, que são raças de focinho longo, tá? Esses cães mostram-se altamente sensíveis à ação tóxica da ivermectina. E temos ainda o levamisole, na concentração de 10 a 11 miligramas quilo, 1 vez ao dia, durante 7 a 14 dias. Como ação microfilaricida, destacamos aqui
antieumínticos pertencentes à classe das lactonas macrocíclicas, desde as avermectinas até as milbemicinas. A título de segurança e eficácia, as milbemicinas se destacam, tá? Então, como milbemicinas disponíveis no mercado, destacamos aqui a moxidectina. Temos ainda a milbemicina, que ela é comercializada com o nome comercial de Interceptor. A selamectina, embora seja uma avermectina, ela apresenta uma eficácia maior e uma segurança maior em relação à ivermectina, sendo comercializada com o nome de Revolution, na concentração 6 ou 12%. Há ainda a opção em tratamento preventivo, principalmente em cães situados em áreas endêmicas. Ele é indicado e ele é baseado a partir da administração da dietilcarbazina ou ivermectina, né? Lembrando que a ivermectina não deverá ser prescrita para cães dólicocefálicos. Em associação à administração dos antiparasitários comentados anteriormente, recomenda-se como tratamento de suporte a administração do ácido acetil salicílico, o EAS, né? O AAS, quer dizer, que cessa aí a formação de trombos por agregação plaquetária, e os trombos é uma alteração circulatória importante, né? Formado, desenvolvido pela infecção parasitária, além da administração de corticosteroides, uma vez que evita a congestão do parênquima pulmonar e inibe reações inflamatórias arteriais. Vale, contudo, ressaltar que a administração do AAS será contraindicado nos pacientes portadores que desenvolverem reações hemorrágicas, tá bom? Como alternativa lá do tratamento parasitário, temos aqui ainda a sugestão, tá, da administração de classes de antibióticos, como a doxiciclina no tratamento da girofilariose. Professor, como um antimicrobiano mostrará eficácia a um euminto, né? Pelo que sei, os antibióticos são eficazes para infecções bacterianas e protozoárias. Por que a doxiciclina ela é uma alternativa interessante no tratamento da girofilariose? Pois bem, o nematóide em questão, Girofilaria imitis, é um filarídeo. E ele apresenta como endosimbionte uma bactéria gram-negativa pertencente ao gênero Wolbachia.
que é um endosimbionte? A endossimbiose é uma relação obrigatória para ambos os indivíduos. Né? Uma relação benéfica e obrigatória para ambos os indivíduos. O que eu quero dizer com isso? Para que a Dirofilaria mantenha-se viva, é necessário aqui a presença da Wolbachia. A doxiciclina administrada em uma posologia correta levará à morte da bactéria, do endosimbionte, e por conseguinte levará à morte do nematóide. Então, por isso, né, a administração desse antibiótico mostra-se eficaz no tratamento da dirofilariose canina. Tal eficácia tem sido comprovada cientificamente em vários estudos publicados.